Gente, antes de passar a palavra para o professor Bob, eu queria também passar a palavra ao nosso presidente Nelson Gomes para fazer uma saudação a todos aí que estão, nosso presidente do Estudo de Engenharia que está presente conosco. Bom, boa noite a todos, é uma satisfação enorme contar com vocês. Necessariamente, a presença de vocês é que nos estimula a continuar com os eventos. A programação do IEP, está toda ela no nosso site, né, dos eventos. Aqueles que não conhecem, é o iep.org.br, certo? Então, lá vocês têm toda a programação. Posso dizer para vocês que estamos no evento Semana Acadêmica de Engenharia, nós estamos com 3 palestrantes do exterior, nós vamos ter um palestrante agora, nesse mês, também da Noruega. Então, veja o seguinte, tem muita coisa, tem muita novidade. O Instituto de Engenharia está buscando, certo, as novas tecnologias, certo, para auxiliar a todos. Para vocês terem ideia, então, só para encerrar, mais um pequeno fator, na semana passada nós instalamos uma antena no nosso edifício, no 16º andar, que permite coleta de dados a 6 quilômetros de distância, já consideradas atenuações do sinal. Então, nós podemos coletar ruído, podemos coletar temperatura, vento, etc., certo? Ou outras medidas, insolação, o que eu imaginar, certo? E colocar essa medida na internet. Ainda não está operacional, mas acredito que até o fim do mês, no máximo até a primeira quinzena de agosto, nós teremos aí os primeiros resultados. Então, para vocês terem ideia, a tecnologia que hoje está sendo utilizada no IEP, tá? Então, a gente está par a par, par e passo, tá? Tem podcast, mentoria, uma série de coisas que estão acontecendo, certo? Que estão de acordo com as novas tecnologias de ensino, de atualização profissional. Tá? Acompanhe isso, o nosso site está com todas essas informações em detalhes aí. Tá? Eu agradeço mais uma vez ao Borges, agradeço em especial ao Eduardo pelo espaço, pelo tempo que vai despender aí para nos explicar, né, a tal da revitalização da orla aí do Paraná, em especial Matinhos e cercanias aí, tá? Muito obrigado aí, tá? Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, presidente. Quer pagar, paga. Professor Bob, é uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco. A palavra é sua, meu amigo. Então, gente, obrigado aí pelo convite do Borges, né, pela receptividade aí do Nelson, vários colegas aqui queridos, aí, inclusive lá dos tempos que eu coordenei lá a primeira pós aí no IEP, em 99, né? Jonel foi aluno da primeira turma, tá aí, né? Nós formamos 400 pós-graduandos em engenharia ambiental no IEP, entre 99 e 2009, um negócio muito legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, do curso de Engenharia Ambiental, e eu estou envolvido com essa questão da recuperação da orla desde o seu início, desde o momento que eu cheguei aqui. Eu cheguei no Paraná em 91 para 92, para trabalhar naquele PROSAN, no Programa de Saneamento Ambiental. Em 93, eu passei num concurso na UFPR, e como eu havia feito meu mestrado em engenharia oceânica e estava fazendo meu doutorado em engenharia oceânica da COP, e teve um problema aqui, uma ressaca aqui muito forte em março, abril de 1994, né? A gente vai ficando velho, a gente vai se perdendo. Em 1994, eu me lembro que eu fiz um contato com o Reinaldo, que está aqui, e depois eu vou contar um pouco essa historinha lá na frente. E por causa exatamente da forma assim, o Reinaldo nem sabe disso direito, acho que talvez ele nem lembre disso de forma tão clara quanto eu, mas exatamente pela receptividade do Reinaldo na época, o assunto decolou muito rapidamente e aí o resultado final dele é essa licitação que acabou de sair, né? Então, a ideia minha é um pouco, na verdade, historiar um pouco disso e contar um pouco os fundamentos disso. Eu tenho uma apresentação aqui bastante extensa do ponto de vista de muitos slides, eu vou passar meio rápido, mas foi uma opção didática que eu tive. Eu tinha uma opção de ser mais lento e tal, e não conseguir abranger tudo, mas eu preferia a opção de meio que ser uma enxurrada de coisas e depois me colocar à disposição, Borges, da gente, e aí sim, como a gente tem aí a Câmara Técnica, a gente vai paulatinamente processando tudo isso, quantos encontros forem necessários, para a gente debater as várias interfaces
dessa temática, na verdade, né? Porque, na verdade, não é um projeto de recuperação da orla, é uma temática da importância da engenharia costeira para o desenvolvimento de regiões litorâneas, como eu chamei em palestra. Então, eu vou compartilhar aqui agora e já vou entrar na verdade, aqui. Eu vou compartilhar já a apresentação para a gente já entrar no tema propriamente dito. Todos já estão vendo? Já. Sim, sim. Perfeito. Então, beleza. Bom, então aí está o título, Engenharia Costeira, seu papel no desenvolvimento das regiões litorâneas. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Ah, tá. Regiões litorâneas. Nas regiões litorâneas nós temos cidades, portos, são regiões de lazer, de pesca, de comunidades tradicionais. Tipicamente também a gente tem muito aspecto relacionado à proteção ambiental. Quando eu falo cidades, portos, aí todo o desenvolvimento, por exemplo, da indústria do petróleo, da indústria do gás, está tudo emaranhado em regiões costeiras, né? Por outro lado, do ponto de vista da complexidade, estou falando aqui de meio físico, nem estou entrando aqui em meio biótico e meio socioeconômico. Eu já estou começando a funilar para a nossa temática da recuperação da orla. Nós temos na região costeira a presença do mar, o que significa a presença de ondas e correntes, a presença de rios e estuários, a presença de vento, de dunas e variação do nível da água por causa da maré. Então, quer dizer, aí a gente, então, quando combina a presença das cidades, da necessidade de turismo, da indústria, dos portos, com esses forçantes aqui, e vocês perceberam que aqui, por enquanto, eu coloquei só forçantes do meio físico, eu nem vou entrar aqui em meio biótico e nem em meio socioeconômico. É por isso que eu falei anteriormente que a gente poderia depois desdobrar esses temas para coisas muito legais. O que eu quero, neste momento, seria, na verdade, mais mostrar a importância da engenharia costeira e mostrar o que está por trás, quais são os fundamentos desta proposta que hoje está em discussão aqui no Paraná. E aí, para isso, eu coloquei aqui alguns slides iniciais, só para chamar a atenção de todos nós, né, de todos vocês e de todos nós. Esse slide aqui é um slide ali da Barra da Tijuca, né, a Lagoa e a sua relação com a população, com as praias na cidade do Rio de Janeiro. Aqui é uma marina na Califórnia, nos Estados Unidos, mostrando a sua relação com o desenvolvimento, com as cidades locais. Aqui é um resort no Nordeste brasileiro, aí aqui entre nós, super mal localizado, né? Já dá para vocês perceberem o que significa uma obra mal localizada, né? Quer dizer, você, na verdade, já está tendo que proteger o pé do resort, do invocamento, porque ele foi, infelizmente, colocado num lugar onde não devia. Então, isso é um pouco parte das discussões que a gente está tendo aqui no Paraná. Aqui a gente tem mais uma marina, essa daqui é em Copenhague, na Dinamarca. Essa marina aqui, ela traz um pouco os conceitos iniciais do que a gente utilizou, que é a ideia dos headlands, que são esses pontais aqui. Isso aqui, por exemplo, é no sul de Copenhague. Copenhague fica ali numa região na entrada do Mar Báltico, e eles têm pouco forçante hidrodinâmico, então eles praticamente não têm praia, as praias são muito ruins. Então eles começaram a fazer praias artificiais associadas a marinas, como essa daqui, exatamente para poder ter local de lazer. Então acaba que são exemplos muito bacanas hoje para a gente se inspirar nos aspectos positivos e negativos. Isso aqui é uma outra praia construída em Copenhague artificialmente, exatamente em função do que eu acabei de falar para vocês. Esse aqui, por exemplo, é a entrada do Porto de Roterdã, né? Aqui é o canal de entrada do Porto de Roterdã, que era exatamente o único canal que os holandeses tinham deixado sem proteção para a entrada dos navios. E aí, pelo canal da entrada do Mar do Norte, entravam marés meteorológicas muito fortes, prejudicando enormemente toda a região do Porto de Roterdã, que está aqui no fundo, o que levou os holandeses a projetar esta obra aqui, que é uma comporta que fecha no momento de maré meteorológica muito forte. Então, é uma obra absolutamente espetacular da engenharia costeira mundial, uma das obras, assim, os marcos da engenharia costeira na Holanda. Isso daqui, o restante das comportas de proteção a toda a região,
basicamente metade do PIB holandês está abaixo do nível médio do mar, por causa desses sistemas de proteção de comportas, e aqui a gente pode perceber o uso do solo no seu interior exatamente permitido por causa de obras desse tipo, como essa daqui, de novo, trazendo vantagens, mas também trazendo benefícios, mas trazendo também problemas. Então, a gente tem que estar o tempo todo, a engenharia holandesa está o tempo todo aprendendo aprendendo com a sua própria operação. 2005, né, 1995, nós tivemos um grande forçante meteorológico lá, eles tiveram que rever todos os critérios de dimensionamento dos diques deles. Aqui a gente tem um resort, eu visitei o resort. Isso aqui é um resort que estava sendo construído em Cancún. Depois que teve um furacão que atingiu Cancún, os novos resorts começaram a ser construídos com estruturas de proteção, como essas mantas aqui, que deixam o resort à prova de furacão. Quer dizer, eu só estou mostrando exatamente a evolução da engenharia costeira. O propósito é esse, não é fazer juízo de valor de certo e de errado, mas sim do que está à disposição da gente para fazer esse tipo de intervenção hoje nas regiões costeiras. Estruturas como essa são as estruturas que são utilizadas naquelas obras todas de Dubai hoje. Aqui um exemplo, né, daquele conjunto de obras ali das praias e dos resorts que eles estão fazendo. Aqui é mais um exemplo disso, utilizando esses geossintéticos todos. Aqui é uma região, uma das mais desenvolvidas regiões da Austrália, é a Gold Coast, na Austrália, onde tem um desenvolvimento extraordinário do turismo na parte leste da Austrália. Aqui dá para se poder perceber a quantidade de marinas e de estruturas de lazer que eles desenvolveram ao longo de toda essa região, próxima de uma região em que eles preservam muito também. Essa região está bem próxima de uma área de proteção deles, e eles foram, então, aprendendo com o desenvolvimento dessas estruturas todas. Aqui uma outra imagem, aqui mais uma imagem da região lá da Gold Coast, aqui mais uma, aqui mais uma, aqui mais uma. Então, a ideia é um pouco mostrar exatamente o tanto de ocupação que a gente já faz nessas regiões costeiras. E, claro, aí eu coloquei aqui, ocupar é igual a problemas. E aí, para a gente enfrentar esses problemas aqui, a gente tem que conhecer o que eu estou chamando aqui os forçantes. Nós precisamos conhecer os forçantes. Nós precisamos compreender. A engenharia costeira está aprendendo muito com os erros do passado. Por outro lado, nós temos um mundo desenvolvido altamente dependente da ocupação costeira. Quer dizer, o que vai acontecer com a elevação do nível médio do mar no futuro, caso essa elevação do nível médio do mar aconteça, como todas as previsões indicam, vai ser um enorme desafio para a engenharia costeira. A gente vai ter que, em algumas situações, conviver com isso, em outras situações, recuar. Agora, o futuro ninguém conhece. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que um conjunto de erros um conjunto de intervenções, um conjunto de erros e com um conjunto de operação dessas regiões, a engenharia costeira aprendeu demais, e aí a gente já consegue utilizar esses conhecimentos de forma mais precisa para tomadas de decisão. Aqui eu coloquei apenas uma imagem para a gente agora começar a raciocinar naquela ideia do que eu estou chamando de forçante. Eu quero deixar isso bem claro, porque é a compreensão disso que vai fazer a gente entender bem a proposta da recuperação da orla de Matinhos. Então, até essa imagem aqui é um pouco semelhante ao que seria, por exemplo, imagina que isso aqui seja a boca da Baía de Paranaguá, né? E as praias laterais ali. Então, a gente tem um delta de enchente, que é exatamente onde é a Ilha do Mel para dentro, o delta de vazante. O que é o delta de vazante? É aquele conjunto de bancos que está na parte de fora da baía. Quando a maré enche e depois ela vai esvaziar em 6 horas, e aí, junto com a água dos rios que chega, ela empurra esse conjunto de água e de sedimentos para fora. E quando termina o esvaziamento da baía, as velocidades vão para zero, porque ela vai encher novamente, esses sedimentos se depositam na boca da baía, formando os bancos de areia que a gente tem que pagar, por exemplo, para entrar com os navios em Paranaguá. E acontece exatamente o contrário, que são chamados deltas de maré enchente. Então, eu já estou falando aqui de um fluxo de vai e vem,
por causa da variação do nível do mar, que faz com que o nível aqui no Paraná ele varie de 0,8 a 2 metros, depende da maré ser cisígea ou quadratura, 2 vezes por dia. Então, eu tenho velocidades que vão sair de 0, vão para 1 metro por segundo, 1,5 para dentro, depois chegam a 0, depois voltam 1,5 metro por segundo para fora, e nesta região está acontecendo onda, essas ondas geram correntes de maré, e nesta região a gente está transitando com os navios, com os barcos, com as embarcações, e a gente ocupou essas regiões todas. Então, aí tem vento, aí nós temos as dunas, quer dizer, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E esses forçantes variam com o tempo. A onda varia com o tempo, a corrente, a maré astronômica ela pode ser incrementada com uma maré meteorológica. Então, assim, é de uma brutal complexidade o que acontece em regiões costeiras. Por isso é que eu falei para vocês essa necessidade de se compreender bem isso para depois se propor as soluções. E aí, quer dizer, como eu comecei a falar, agora eu vou decifrar cada uma dessas coisas que eu falei. Eu falei de corrente. Quando a gente fala de corrente, a gente teria 3 grandes escalas para essas correntes. Tem as grandes correntes oceânicas, aquelas que a gente aprende lá em geografia, corrente das Malvinas, corrente do Brasil. Quer dizer, essas correntes elas se dão por conta do padrão de circulação da rotação da Terra, e elas são correntes muito pequenininhas, elas têm grandes importância no transporte de grandes massas de água. Então, elas são muito importantes para transportar águas de lugares mais frios para lugares mais quentes. Elas geram padrões de temperatura ao longo do oceano que criam regiões de mais viscosidade ou de menos viscosidade. Temos as correntes de maré, né? E eu vou falar cada uma delas agora na sequência, que é por causa exatamente da variação do nível do mar por causa da maré astronômica, e as correntes de deriva litorânea que existem por causa das ondas rebentando. Aqui, então, são aquelas grandes correntes oceânicas que elas têm uma importância enorme para a mudança climática, para o clima do planeta, mas elas têm influência praticamente zero para um problema como esse de Matinhos. Temos aqui a flutuação do nível médio do mar, isso aqui no Paraná, variando de 0,8 a 1,8 metros ao longo do mês, né? Desde a maré de quadratura até a maré de... pegando quadratura, maré de cisígia, na verdade, quarto crescente, quarto minguante de quadratura. Nova, cheia, cisígia. Aqui tem uma explicação disso daí, por que isso acontece. Aí, de novo, isso aqui é um assunto que a gente pode aprofundar depois. Mas todo mundo sabe que o mar varia, né, ao longo do mês e ao longo do dia. Aqui no Paraná é de 0,8 na maré de quadratura a 1,8 na maré de cisígia. Tem lugar do mundo que chega a variar 16 metros num dia. No Maranhão, 7 metros. Quando você vai chegando para o Rio Grande do Sul, perto de 0. Quer dizer, então, você percebe também que ao longo do território e ao longo do mundo, essas variações são muito flutuantes. E aí, no mundo real, não existe só a maré astronômica, existe uma combinação de maré astronômica com maré meteorológica. Então, o sistema Terra-Lua-Sol diz respeito à maré astronômica, e agora, em cima disso, tem o nível médio do mar flutuando por causa de forçante meteorológico. Eu vou mostrar isso já na sequência. Aqui é a Baía de Paranaguá mostrando isso aqui é um modelo que um aluno meu fez, mostrando a vazante na Baía de Paranaguá. Aí vocês percebem, por exemplo, correntes enormes aqui nos canais de vazante. Depois, quando você chega mais lá dentro, essas correntes vão para perto de 0. Essa corrente aqui, quando está em Pontal, ela é grande. Quando ela chega em Praia de Leste, essa corrente já tem pouquíssima influência. Aí, quando ela vai chegando na boca da Baía de Paratuba, aí a gente tem a corrente de maré de lá, né? Então, aqui é o que essas correntes fazem. Isso aqui é uma imagem do lado esquerdo da Baía de Paranaguá com seus bancos de areia, e do lado direito é um aluno nosso que fez um trabalho de conclusão de curso, fazendo um modelo matemático que deposita e erode sedimentos. Então, mostrando que o modelo ele depositou certinho nos lugares onde, de fato, tem sedimento na natureza. Mostrando o poder dessas ferramentas. Essa variação das correntes
tanto de grande escala, quanto as correntes de maré, quanto agora das ondas que eu vou falar para vocês, está associado a este padrão de como o planeta funciona diariamente. Esta imagem aqui eu tirei de umas 2 horas atrás, são os grandes vórtices existentes nesse momento no planeta. Isso aqui é o planeta Gurinha mesmo, uma imagem de uma parte grande do planeta. Isso daqui é a temperatura da superfície do mar há umas 3 horas atrás. Umas 3 horas atrás que eu peguei essa imagem aqui. Então, vocês percebem que o mar ele está com diferentes temperaturas na parte do Equador e ele vai ficando cada vez mais frio quando você vai para os polos. E nesta imagem que a gente está vendo aqui, está tudo clarinho, mas o mundo, a gente está à noite aqui, tem lugar que está dia. Então, essa diferença de temperaturas da superfície do mar com a temperatura da atmosfera faz com que o planeta tenha uma forma termodinâmica de funcionar. Então, leva às chuvas. Isso aqui são as chuvas no planeta inteiro há 3 horas atrás. Isso aqui são as chuvas distribuídas no planeta inteiro há 3 horas atrás. Isso daqui são os padrões de vento no planeta inteiro há 3 horas atrás. Vocês podem perceber ventos enormes aqui, de 80 a 110 km por hora, esses vermelhinhos aqui, no hemisfério sul. Por quê? Porque é inverno aqui. O hemisfério norte agora é verão. Então, lá, o tempo está muito melhor do que aqui. Quando você tem o inverno lá e o verão aqui, isso aí se inverte. Esses ventos aqui vão gerar ondas. Essa aqui é o padrão de ondas. Todas as ondas que estão acontecendo no mundo há 3 horas atrás e suas alturas aqui, ó, de 0 metro até a 11 metros de altura. Então, a gente tem aqui uma ondulação de perto de 11 metros de altura vindo em direção ao sul da América do Sul. Aí tem uma aqui indo para o sul da África. Então, essa região aqui do hemisfério sul, que você pega o sudoeste da Austrália, o sul da América do Sul, parte mais oeste. O sul da África, aqui, parte mais oeste. Por isso que isso aqui se chamava Cabo das Tormentas, na época das navegações. Passar aqui embaixo sempre foi nitroglicerina pura. Por quê? Porque por aqui flutua, por aqui você tem vocês vão lembrar daquele Amir Klink? Vocês lembram? Que depois ele fez uma volta ao mundo aqui por baixo, que foi a primeira vez no mundo que fizeram isso, porque é região de ondas de 15 a 20 metros o tempo todo no inverno. E aí o Brasil está fora das ondas grandes, ó. A gente está protegido das ondas grandes, mas não implica que a gente não tenha ondas razoavelmente grandes. Isso daqui é a mesma, isso aqui é um zoom das ondas que estão acontecendo hoje aqui, e do dia 13, ó. Essa aqui da esquerda do dia 8, essa aqui do dia 13. E essas ondas aqui, então, aí é quando um sisteminha de baixa pressão escapole, quando um sisteminha de baixa pressão, igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, acreditem, esse é um sistema de baixa pressão, e esse vermelho de alta, vem para cima, aí você tem giros brutais de velocidade que atingem e geram ondas grandes para a gente aqui. Mas, de novo, eu não tenho tempo de falar tudo isso. Eu só estou querendo apresentar. Por isso que eu falei que eu ia fazer que nem o Rubinho Barrichello, né, correndo bem rápido, mostrando muitas coisas. Essas coisas vão pipocar na cabeça de vocês, vai ser uma confusão danada para aqueles que não conhecem. Depois eu gostaria de ir refinando tudo isso, caso a gente tenha interesse no nosso grupo aqui. E, paralelamente a isso, eu espero que eu dê elementos suficientes para vocês entenderem a solução lá da frente. Porque se vocês não entenderem isso daqui, aí acontece o que acontece. Você apresenta a solução, ninguém entende nada, e aí aquela velha história, né? Em casa que falta ponto, todo mundo briga e ninguém tem razão. Isso daqui, por exemplo, é uma ondulação, foi uma das piores ondulações que eu já conheci na história. Aconteceu em 1997 aqui no nosso litoral. Foi quando derrubou a Avenida Flamingo ali toda. E aí essas ondas, quando estão viajando para a costa, elas estão andando em direção à costa, elas saem de alto mar, vocês viram que ela, ó, vamos pegar essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, por exemplo, essa imagem aqui, ó, tem um sistema de larga escala que está gerando ondulação aqui embaixo, ó, e elas vão se propagando em direção à costa da África lá, se curvam em direção à costa do Brasil aqui. Elas aqui, elas estão andando em mar aberto. Quando elas vão chegando próximo à praia, então a frente de onda está aqui, ó, a crista da onda está aqui, ó. Quando elas vão chegando próximo à praia aqui, ó, aqui está o litoral, ó, em rosa. O fundo começa a interferir nesta onda. Esta onda começa a sentir o fundo. Então, quando essa onda começa a sentir o fundo,
se você tem um costão como esse daqui, que a parte mais rasa avança mar adentro, a frente da onda nesta região que está aqui, ó, ela começa a ser freada em relação à frente da onda que está na região da Bahia. Então, a onda começa a se curvar. Então, essa curva da onda chama refração da onda. Aqui a gente percebe uma onda que está vindo lá toda organizadinha, ó, ela vai se curvando em direção aos pontais. Esse é um dos motivos que a gente está... E esse pontal aqui, por exemplo, é um pontal muito parecido com a Ponta de Matinhos. E a ideia de quando se falou em colocar os tais headlands foi exatamente imitar essas estruturas da natureza. A engenharia costeira ela aprendeu muito a propor soluções parecidas com o que a própria natureza faz. Então, o conhecimento da refração da onda é uma das coisas fundamentais. Aqui é a difração, que é um outro fenômeno que é importante de ser conhecido. No caso da refração da Orla de Matinhos, não é tão importante. Isso aqui também é difração. E aqui é como a onda funciona. Em mar aberto, a onda se propaga transportando só energia. Não existe transporte de massa de água. Então, aquele vento que foi transferido daqueles grandes padrões de circulação que eu mostrei para vocês, ele é passado para a água e ele começa a viajar em direção à costa. E aqui você tem uma crista da onda e outra crista da onda. A distância entre essas duas cristas é chamado comprimento da onda. Esses comprimentos podem ser da ordem aí de 80 a 200 metros. Quando você atinge uma profundidade de L/2, de comprimento da onda dividido por 2, a onda começa a sentir o fundo e a ser freada. Quer dizer, então, na verdade, vocês percebem que... E aqui eu estou olhando só para a onda. Agora, você imagina que tem corrente por causa disso junto. E quando a onda vai chegando muito próximo das águas rasas, o fundo é tão freado que a parte de cima da onda anda mais rápido e ela quebra. E aí, quando ela quebra, aí acontecem todos os fenômenos associados à região da zona de arrebentação, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Essa imagem aqui é espetacular, porque esse daqui é um dos casos mais sensacionais que existe no mundo, que é a famosa onda de Nazaré, né, em Portugal, que os surfistas gostam. Nazaré, você tem a onda chegando aqui certinho, ó, bem regular aqui pela esquerda. Quando está quase chegando na praia em Nazaré, existe um cânion submarino aqui, ó, um cânion submarino que avança quase que até a zona de arrebentação muito profundo. Então, essa onda do lado esquerdo aqui, ela começa a ser freada. E a onda que está dentro do cânion ainda não sentiu o fundo. Então, a frente da onda que está dentro do cânion começa a andar mais rápido do que a frente da onda que está fora do cânion. A onda se quebra, a frente da onda se parte. E essa onda que está andando mais depressa dentro do cânion, ela encontra lá na frente a onda amiga dela que ficou para trás da onda anterior. Aí elas se somam. Quando elas se somam, duas ondas de 7, 8, 10 metros dão as ondas de 20 metros. Então, esse é o único lugar do mundo que acontece ondas iguais a essas de 20, 25 metros de altura, e aí os surfistas adoram, exatamente pelo fenômeno da refração e por causa da presença de um cânion. E essa região de cá é a região onde está a cidade de Nazaré, que tem engordamento de praia. Então, a gente tem um engordamento de praia vivendo ao lado de um lugar que tem onda de 20, 25 metros de altura. E quando a onda está chegando na zona de arrebentação, acontece isso que eu estou mostrando aqui. Ó. Você tem o nível mínimo da água e o nível máximo e a ondulação chegando. Imagina, vamos olhar a primeira imagem de cima. Nível máximo da água e nível mínimo, variação da maré. E aqui a onda atacando. Quando a onda chega na praia, que ela quebra, ela levanta o sedimento e ela cria uma corrente, que eu vou mostrar ali na sequência, chamada corrente de deriva litorânea. Todos vocês já tiveram a experiência de estar numa praia. Você está na praia, você entra dentro da água e você começa a brincar lá na água, daqui a pouco você vê que você foi deslocado em relação à posição em que você entrou. Você foi transportado pela corrente de deriva litorânea. Esta corrente é a mais importante do transporte de sedimentos fora das embocaduras da Bahia, porque nas bocas da Bahia essa corrente ela está junto com a corrente de maré, que é muito grande também.
Então, esta compreensão é fundamental de ser entendida para a proposta, por exemplo, de solução que a gente propôs. Quer dizer, se você não entende tudo isso, você não vai conseguir entender bem a proposição feita aqui no Paraná, e que está em harmonia com a proposição feita em vários lugares do mundo. Quando a gente tem uma corrente, então você tem aqui o mar arrebentando na zona de arrebentação. Se eu tenho uma maré meteorológica muito alta, o nível do mar subindo por causa de uma frente fria que está chegando, empurrando água em direção à costa, essa arrebentação vai se dar mais em cima. E aí é a importância da restinga, da chamada restinga. Porque a restinga é como se ela fosse uma proteção. A restinga é uma disponibilidade de areia que o mar vai buscar e vai transportar quando ele está arrebentando lá em cima. Vocês já pegaram um balde de areia. Um balde de areia pesa, né? Quando o mar tira aquela areia lá de cima, ele tira a areia lá de cima e traz para a zona, ele traz para offshore, para a região aqui que eu estou chamando de deposição, fazendo com que a praia, com que o fundo, com que aquele lugar fique mais raso. Então, isso é um mecanismo absolutamente estonteante da natureza que fez com que as coisas sejam como é. Não é assim, isso foi inventado para que as coisas sejam como são. Não. As coisas são como são por causa disso. Então, as pessoas, às vezes, confundem muito isso. Então, quando você tira a areia lá de cima, traz essa areia e deposita ela aqui, a onda arrebenta numa profundidade da ordem de grandeza da altura dela. Então, a onda começa a arrebentar antes, e aí você tem a proteção da região da restinga. Quando você tem tempo bom, essa restinga é refeita. Qual é o grande problema? Quando eu construo uma avenida em cima dessa restinga, que é o que a gente fez aqui. Então, aí a gente vai discutir isso daqui um pouquinho mais adiante, porque a gente errou feio aqui no Paraná em algumas situações. E aí, por enquanto, eu mostrei para vocês, então, a onda chegando de frente. Mas a onda ela nunca chega só de frente. A onda pode chegar de frente, mas ela pode chegar enviesada desse jeito que está aqui, ou mais enviesada ainda. Oi, Eduardo. Corrente de deriva litorânea. Essa Eduardo, corrente é a que está o ciclo próprio. Oi. Cortou bastante. Ouvindo? Oi, cortou uns 30 segundos de você falando. Os últimos 30 segundos a gente não conseguiu ouvir, ficou inaudível. Vocês estão ouvindo agora de novo? Tá, né? Agora voltou. Uhum. Então eu vou recuperar. Então, Então a tá onda ela chega na praia e arrebenta. E ela chegou por causa de tudo aquilo que eu falei antes. Quando ela arrebenta na praia, ela levanta o sedimento. E, ao mesmo tempo, se ela está arrebentando na praia com uma certa inclinação, igual está aqui, ó, a gente tem uma inclinação da onda chegando, e aqui na próxima imagem uma inclinação ainda maior. Esta onda cria uma corrente. Esta corrente transporta aquele sedimento que ela levantou. E isto pode acontecer para um lado, aqui, incidência da onda 1 aqui, ou para o outro, incidência da onda 2 aqui. Então, a gente tem, quando a deriva litorânea, quando você tem inclinação de um lado, você tem transporte Q1 de um lado esquerdo para o lado direito. Quando você tem a incidência da onda vindo agora da direita aqui em Q2, você tem transporte de sedimento para o lado esquerdo. E o que a gente chama em engenharia costeira de transporte total é o Q1 mais Q2. E a gente chama de transporte residual o Q1 menos Q2. Praia espetacular para fazer engordamento de praia em qualquer lugar do mundo é quando Q1 igual a Q2, ou seja, o Q residual é zero. Que praia que acontece isso no Brasil? Praia de Copacabana. Foi feito um engordamento de praia lá em 1968, 69, pelo LENEC, pelos portugueses. Nunca mais ele foi feito nenhum tipo de manutenção, e está lá até hoje. Então, nós temos já 50 anos daquele engordamento sem perda nenhuma de material. O Nelson estava falando dessa questão da perda no início, né? Então, a compreensão de perder ou não material está relacionada a essa diferença entre Q1 e Q2, que, por sua vez, está relacionada à questão da incidência das ondas no litoral, que, por sua vez, está relacionada ao clima de ondas gerado por aqueles eventos meteorológicos que eu falei anteriormente.
Por isso é que é importante eu estar falando tudo isso, porque senão as pessoas não vão entender. Aqui no litoral do Paraná, isso que vocês estão vendo aqui, ó, essa angulação que vai aqui de 75 a 150, são os ângulos em que as ondas chegam no nosso litoral. Então, e aqui o percentual deles 9% vem de 75%, 16% de 90%, 22% de 105, de 90 graus, 22% de 150 graus, 25% de 120 graus, e assim sucessivamente. Então, esta incidência da onda ao longo de um ano hidrológico no nosso litoral é que vai fazer este balanço de sedimentos aqui. Aí eu vou voltar nisso lá na frente de novo. E aí aqui tem uma imagem mostrando para vocês que, por exemplo, isso varia muito ao longo, às vezes até de uma semana. Então, por exemplo, essa imagem aqui, isso aqui é a onda chegando no litoral do Paraná em 15 de janeiro de 2017, chegando uma onda, vamos dizer assim, de sudeste. Quando foi no dia 18 de janeiro de 2017, já estava chegando uma onda de nordeste. Então, quer dizer, em 3 dias, a onda, em função da propagação dessa onda, por causa daquilo que eu mostrei anteriormente, veio de sudeste para nordeste. Aí você pega o ano inteiro e isso está acontecendo. Então, você tem sedimento vindo para baixo, sedimento indo para cima, sedimento vindo para baixo, sedimento indo para cima. Quer dizer, de novo, o melhor lugar do mundo para se fazer engordamento de praia é quando esse balanço, o que vai para um lado é igual ao que voltou depois. E aí, ao longo do período do ciclo anual, isso é perto de zero. Não é o caso do nosso litoral. É o caso lá de Copacabana. Aí aqui algumas ilustrações. Isso aqui, por exemplo, já vou dizer para vocês. Aqui no Paraná, o transporte vem de sul para norte. A gente tem os sedimentos, ele vai vindo de Santa Catarina indo em direção a São Paulo. Isso aqui é o Rio Matinhos mostrando essa língua de sedimentos entrando aqui. Aí essa língua de sedimentos entra, entope o Rio Matinhos, aí você não tem como fazer a drenagem da cidade. Aqui mostrando a pluma de sedimentos, você pode perceber que os sedimentos ele se transporta ao longo da zona de arrebentação, não exatamente aonde a onda arrebenta, mas a 490... existe aqui uma pista, é como se fosse um rio paralelo à praia, neste caso aqui, com quase 500 metros de Interrompeu, Gobi. Eduardo? Oi, Eduardo. Nada, né? Desculpa te Gobi interromper. tá falhando. É que cortou bastante. De novo aconteceu. Presidente, eu acho que ele caiu a internet dele. Ah, voltou. Voltou? Oi, Eduardo. Você compartilha a tua tela novamente, por favor? Gente, eu peço desculpas a vocês, é que eu estou na roça, né? Eu estou aqui... Está no meio ambiente ideal, certo, para viver. Não, eu estou aqui no meio... Se vocês souberem do lugar que eu estou, vocês nem... Não era nem para estar acontecendo isso. É um paraíso, conheço. Não era nem para estar acontecendo isso. Já estou voltando aqui. É porque eu estou falando muito rápido, acho que está dando tilt. Não, mas eu espero que esteja sendo claro, né? Não tão claro assim, mas pelo menos o tamanho do pepino vocês estão entendendo. Bom, aí tem várias imagens aqui que vai mostrando isso daqui. Eu vou correr um pouquinho. Aqui vocês percebem uma série de drenagens no litoral do Paraná. Vocês percebem aprisionado na zona de arrebentação, ó. É por isso daqui que quando vai chegando a região, o tempo de verão, que começa as chuvas, nós temos o esgoto ainda não totalmente resolvido, você começa a ter a cada dia adicional de chuva a balneabilidade piorando. Né? Então, temos que resolver isso. Esse aqui é um caso famosíssimo dessa questão de deriva litorânea que eu estou falando para vocês, no Porto de Mucuri, Fortaleza. Estão ouvindo? Aqui, ó, aqui, por causa dos ventos alísios, o transporte se dá nesta direção aqui, ó. E esse transporte aqui bypassava a ponta de Mucuripe e fechava o porto. Aí, o que os caras fizeram? Eles construíram esta estrutura aqui de guia corrente aqui, ó,
esse quebra-mar aqui, para não deixar o sedimento chegar no porto. Aí o sedimento deu a volta e fechou o porto. Aí eles tiveram uma brilhante ideia de construir, então, este espigão aqui. Aí o sedimento começou a se depositar aqui, cresceu enormemente e virou uma favela na Praia Nova, que entupiu o outro lado. Aí, por causa desse sedimento sendo segurado aqui, agora presta atenção aqui, Fortaleza está aqui, ó, a ponta de Mucuripe está aqui. Então, você tem os ventos alísios que produzem essas dunas todas aqui. Ó. Aqui está Pecém, aqui está Canoa Quebrada, né? Olha que coisa linda e quais são as implicações disso. Aí você chega aqui, né? Canoa Quebrada, Lingo, as dunas todas aqui. Vocês percebem até direitinho os ventos alísios levando as dunas para dentro, né? Aí, quando você chega aqui, Pecém está aqui. Quando você chega aqui em Fortaleza, em Mucuripe, essas dunas que estavam aqui foi ocupada pela cidade. A cidade foi construída em cima das dunas. E essa estrutura construída aqui que eu falei para vocês, para proteger o porto de Mucuripe, causou a maior erosão que temos no Brasil, 30 quilômetros por 200 metros de recuo, por causa daquele problema do desbalanceamento do sedimento que vai para um lado ou para o outro. Essa é até uma discussão forte que está tendo aqui no Paraná. Tem gente que está dizendo que vai interromper o transporte por causa disso aqui. Essa é uma das discussões que está tendo aí. Aí aqui uma outra questão lá no Rio de Janeiro, que eu não vou entrar no mérito. Estão ouvindo, né? Aqui é a foz do Rio Paraíba do Sul, uma ocupação totalmente inadequada em Atafona. E aqui, gente, é uma imagem espetacular mostrando o que acontece com essa carga de sedimentos que vai chegando nas praias ao longo do tempo. Isso aqui é a embocadura do Rio Paraíba do Sul. Isso daqui são os cordões litorâneos formados por milhões de anos formando as praias. Essa daqui é a embocadura de Caravelas, onde Cabral descobriu o Brasil. Olha os cordões litorâneos aqui trazidos de continente e depois as ondas redistribuindo esses sedimentos. Então, na verdade, a praia, a região costeira, olha que coisa espetacular. Isso aqui é mudança climática. Ao longo dos milhões de anos, os sedimentos estavam sendo distribuídos de uma forma, de repente mudou o clima. Mudou o clima, a onda mudou, os sedimentos começam a ser distribuídos de uma outra forma. Então, essas questões são espetaculares. E aí, agora vem o caso do litoral paranaense, para a gente chegar no nosso métier. Essa imagem aqui, ela é muito importante, porque essa imagem mostra o que acontece com o transporte residual de sedimentos no Brasil. Aquele Q1 menos Q2. Lembra do Q1 para um lado, Q2 para o outro. Todo o sul do Brasil, o transporte residual para norte. No Paraná é para norte. Quando chega no sul de São Paulo, é para sul. Essa é a grande sacada, e que depois virou projeto executivo. Né? Quase que valeria uma palestra extra só para isso. Só para isso. Mas, para compreender isso, eu tive que falar tudo anteriormente e eu já vou chegar no nosso ponto aqui. Aí, quando você olha geologicamente, idade... Agora eu estou olhando para a geologia. Eu estava olhando só para sedimento e forçante. Aí eu vejo o litoral de Santa Catarina super velho, barreiras pleistocênicas. Quando eu chego no litoral do Paraná, até chegar em Cananéia, barreiras holocênicas. É o litoral mais novo do Brasil. Por quê? Porque está chegando sedimento. O sedimento vem de São Paulo para cá e o sedimento vem do sul para cá, para o nosso litoral. Por isso que o nosso litoral é abarrotado de sedimento. Por isso que a gente não tem calado. Nosso litoral é raso, porque está chegando sedimento ao longo dos milhões de anos. Quando a gente fez o Porto de Paranaguá, era 2,5 metros a profundidade, teve que aprofundar para 14. Teve que aprofundar para 14. Aí a gente, vocês estão compreendendo assim, as implicações de tudo isso para o desenvolvimento costeiro é fundamental. E aí o nosso problema vem desde Penha para cá, que nem ocorrendo vai dar tempo aqui. Eu vou passar muito rapidamente aqui, ó, por uma opção de coisa que a gente pode detalhar depois. Eu não quero perder a oportunidade do debate aqui. Aqui, ó, é quase chegando aqui na divisa com o Paraná. Olha o que essas 4 ilhazinhas fizeram na linha de costa. A linha de costa vinha aqui, de repente a linha de costa vem para frente e volta de novo. Por quê? Porque essas ilhas aqui,
quando elas estão aqui, elas barram as ondas, elas rebentam as ondas que chegariam na praia. Quando elas rebentam as ondas, eu tenho o fim da corrente de deriva litorânea. Aí o sedimento vem, agora não tem mais corrente transportando ele deposita. Quando você chega do lado de cá, o sedimento existe de novo. Então, vocês percebem que aqui há, inclusive, uma defasagem entre o ponto máximo dessa protuberância e as ondas, indicando claramente o transporte para norte. Aí você vem subindo, está tudo aqui, você chega ali onde tem aquele terminal da Petrobras, ali em São Francisco do Sul, olha a língua de sedimento entrando. Aí quando você chega aqui, tá aqui a língua de sedimento entrando, toda vindo do sul. Você chega na Baía de São Francisco do Sul, olha a língua de sedimento aqui entrando. A língua de sedimento está entrando. O próprio formato aqui desta praia aqui, é uma indicação de sedimento sendo transportado residualmente para norte. Aí o que acontece quando o sedimento chega aqui e cai no canal do navio de São Francisco do Sul? Que legal. Aí o que acontece? Vão lá, dragam, limpam o canal, devolvem o sedimento para o sistema? Não, jogam fora. Vão lá fora, jogam o sedimento fora. Resultado é que nós estamos num processo erosivo brutal de Santa Catarina em direção ao Paraná, que vai chegar aqui. O gerenciamento costeiro tem que olhar para isso. A gente tinha que estar pegando o sedimento que está sendo tirado do canal de São Francisco do Sul e julgando para o sistema aqui, porque nós estamos, na verdade, causando uma erosão que vai demorar 40 anos, mas vai chegar em Guaratuba. O nosso litoral de daqui a 50 anos ou 60, com mudança climática, vai ser ainda pior. Mas nós já estamos trabalhando e cultivando isso dia a dia. Isso aqui é a imagem que tem 15 anos que eu tirei essa foto. Se vocês forem lá hoje, é um horror. Está caindo tudo. Por quê? Porque nós estamos... Esse sedimento que deveria estar chegando aqui está ficando lá embaixo. Então, é um pouco assim... Olha, não tem mais praia ali, até chegar na divisa com o Paraná. E aí, assim, sucessivamente, até que chega aqui onde nós estamos, né? Aí, acho que... aqui valeria quase que um caso à parte de uma apresentação extra, mas eu queria mostrar para vocês aqui a nossa praia Brava de Caiobá, interceptada aqui. Essa é a grande... Olha o que foi feito aqui com a nossa avenida na praia Brava de Caiobá. A gente interceptou o arco praial. Não tem solução. Aí tem gente que fala assim, beleza, é só tirar isso daqui que está resolvido. Não está. Por quê? Porque a cidade, além de ter o problema da praia, ela tem o problema da drenagem. E a grande sacada da solução do Paraná é você resolver os dois problemas, porque para você resolver o problema da drenagem, você precisa fazer a água sair para fora. E aí a gente juntou as duas coisas. O que o mundo inteiro faz. Juntamos. E aí, ao invés de fazer isso, a gente chega à praia um pouquinho para frente. E aí, ao chegar um pouquinho para frente, a gente propõe o que a gente está chamando aqui dos headlands, que são estruturas parecidas com essa ponta de Matinhos. Aí tem gente que propõe outras coisas. Eu mesmo propus tudo isso, né? Então, eu vou chegar na parte assim, mais importante. Aqui, olha aqui, Flamengo. A avenida entrou dentro do mar. A avenida entrou dentro do mar. Claro que vai dar erosão. Claro que se não fizer nada, vai comer tudo. Vai derrubar tudo. Aí tem gente que fala, então devia tirar todo mundo. Como é que você tira? Aqui no Brasil, se você quiser desapropriar alguém, entra na justiça, fica 30 anos. Se você quiser fazer uma questão totalmente... No mundo inteiro, a Espanha não fez isso. A Espanha optou por engordamento de praia com estruturas adicionais. Então, essa é uma discussão muito legal que o IEP poderia fazer. Mas agora, essa discussão teria sido muito legal há 50 anos atrás, antes da gente ocupar. Agora é como a gente minimizar o problema, né? E aí aqui é Flamengo, etc, etc, etc. Aí aqui, lá em Pontal, aí quando chega em Pontal, o que acontece? Como a gente já está chegando quase que no fim, daqui a pouco, entre Superagui e Cananéio, a coisa inverte. Então, o sedimento começa a se depositar na boca da nossa baía. Aqui houve um crescimento de 53 até 94 de 800 metros da praia em Pontal. 800 metros que cresceu em alguns poucos anos. Então, a gente tem... E aí tem o problema dos desafios da drenagem, que estão aqui, não preciso dizer para vocês. Aí a gente tem que ficar com reto da escavadeira fazendo buraco
né? Aí tem um histórico aqui das soluções todas, eu quero correr para poder dar oportunidade de vocês conversarem. Tudo isso começa em 94, lá com o nosso colega Reinaldo, quando eu chego, eu apresento a proposta a ele. O Reinaldo leva isso adiante, isso daqui vira um trabalho, aí entra o governo Mário Pereira, e depois do Mário Pereira entra do Jaime Lerner. Em 95, a gente faz um relatório para o governo Jaime Lerner, propondo já essa solução, que depois vira a minha tese de doutorado. Aí isso daqui, depois, os assuntos vão avançando, até que em 2007 a CEDU contrata de mim, como professor, como pessoa física, como professor, um relatório para eu fazer um anteprojeto de proposição, que é exatamente o que a proposição que a gente faz do que está aí sendo feito. Aí, na sequência, é feito um estudo de macrodrenagem, é contratado o EIA-RIMA é aprovado, e aí é contratado um projeto executivo. Neste projeto executivo tem uma pequena diferença em relação ao básico, aí deu uma certa confusão do ponto de vista de licenciamento, mas aí eu já não tive participação mais nenhuma em relação a isso. Aqui são os tipos de soluções que você pode ter no mundo. Naquela proposição nossa, nós propusemos uma... Quando eu propus a solução de 2007, antes a gente tinha feito uns relatórios que estão ali mencionados, estudando ou espigão, que é isso aqui é espigão, que tem a mesma função de barrar aquela areia, né? Ou eu posso fazer um seawall, que é isso aqui. O seawall é muito bom quando eu não estou preocupado com a praia, eu estou preocupado só com o patrimônio atrás. Eu posso fazer quebra-mar, que é isso daqui. Eu faço pequenas estruturas em frente às praias. Isso aqui é quebra-mar. Isso aqui é quebra-mar. O quebra-mar, ele fez o papel daquela ilhazinha que eu mostrei lá em Santa Catarina. Aqui mais um quebra-mar. E isso daqui são os chamados headlands. A ideia de headland começa a prosperar de uns 30 anos para cá, que é uma coisa que não chega a ser tão agressivo como um espigão, mas também não é um quebra-mar convencional, né? E aí o headland, e aí tem o engordamento de praia que está aqui, né? O engordamento de praia, aqui é a praia de Copacabana engordada, isso aqui é a praia de Copacabana, isso aqui é o Copacabana Palace, né? Com a praia batendo na sua porta, 1924, 23. Isso daqui é a praia de Copacabana hoje, né? E aí a gente estudou, fizemos modelagem de tudo isso, como tudo funciona. Eu tive na Dinamarca trabalhando com o pessoal do Danish Hydraulic Institute, usando o LITPAC aqui, modelamos tudo isso e concluímos que o transporte residual de sedimento do Paraná é baixo, né? Por isso que a gente propôs essa solução. E como você tem uma coisa que chama profundidade de fechamento aqui no litoral do Paraná, ela é 6 metros, ela é muito dentro do mar. Mesmo as estruturas que a gente está propondo vai ser bypassada pela areia. E aí o que eu propus na época foi fazer o monitoramento desse bypass e fazer esse bypass artificial caso isso não acontecesse. O projetista, o cara que fez o projeto executivo, a empresa, ele já propõe um contrato de bypass de sedimento. Mas eu acho que esse bypass de sedimento tem que ser um contrato variável, ele não pode ser um contrato fixo, porque a gente precisa monitorar primeiro para saber se realmente vai ter que bypassar o sedimento, né? E aí a nossa proposta é aquela que todo mundo já conhece, que isso aqui é a minha proposição de 2007, né? Um desenho bem simplesinho, que depois foi refinar. Isso aqui também é da proposta de 2007 que eu fiz. A gente propôs uns headlands bem simplesinho, e aí chamou muita atenção do governo a ideia do headland pelo potencial artístico que ele tem, né? Pelo potencial arquitetônico, arquitetônico, enfim, paisagístico, né? E aí vem o projeto de revitalização que todo mundo conhece. Isso aqui é o que está aí sendo licitado agora, né? Que aí eu não participei nem do projeto básico nem do projeto executivo. Mas o que eles fizeram foi exatamente dimensionar aquilo que eu apresentei naquela proposta lá de 2007 à CEDU, né? Então, tem a ver com a compreensão do transporte total de sedimentos, com a compreensão do transporte residual e com a necessidade de eu precisar de botar mar adentro toda a drenagem. Quando a gente combina tudo isso, essa foi a ideia de você fazer o projeto completo, e aí se pensar também em arruamento, em sistema viário, na parte paisagística, né? Aí o projeto ficou lindo, como todos vocês conhecem. Mas o que está por trás de tudo isso é essa ideia
Por isso que, às vezes, tem alguns colegas meus que falam assim, por que, Gobi, que não desapropria só aqueles caras lá e... Primeiro, que a desapropriação não tem funcionado no mundo inteiro. Segundo, que é muito caro, porque não é só desapropriar, é desapropriar, tirar, remover, refazer aquela praia. Terceiro, é você ter que resolver o problema da drenagem. E aí desapropriar não resolve nada a drenagem. A gente tem que fazer o canal do Rio Matinhos mais robusto para poder ele ser hidraulicamente drenável. Hoje ele não é. A cidade vive tendo problemas de alagamento, todos vocês sabem disso. Então, a solução ela resolve essas duas questões. E ela, assim, por causa dos headlands, ela muda muito pouco, vamos dizer assim, as feições praiais. As praias vão continuar sendo muito parecidas com as praias de hoje. Bom, gente, então era um pouco isso que eu queria falar para vocês. Eu acabei passando, eu queria falar... passei quase nada, mas também vocês viram que eu corri para danar aqui. O que eu queria assim, dizer para vocês aqui é assim, eu fiz essa opção. Eu poderia ter colocado muito menos slide, mas eu queria transmitir para vocês o tamanho da encrenca que é. O tamanho da encrenca que não é brincadeira. Aí, se eu pego e chego e falo de mudança do nível médio do mar, meu Deus do céu! Aí meus colegas falam assim, Gobi, mas e se o mar subir 1 metro? O que vai acontecer com o Matinhos? Eu falei, gente, se o mar subir 1 metro, Nova York, Rio de Janeiro, Recife, o mundo inteiro vai estar debaixo d'água. A última coisa que eles vão estar pensando é em Matinhos. Se o nível do mar subir 1 metro, é uma tragédia. Agora, é claro que nós estamos diante de um assunto que não tem resposta certa e errada. Não tem resposta. Eu cheguei a propor o seguinte, quando eu fiz o meu relatório, eu propei. Solução número 1, não fazer nada, implicações. Solução número 2, solução número 3, solução número 4. Quem decidiu fazer o que foi feito, gente, foi um conjunto de discussões que acontecem. Aí tem gente que fala assim, mas eu não participei. Eu falei, gente, mas nem eu participei também quando foi criado o Conselho do Litoral, que eu nem estava aqui. E o mundo funciona assim. É claro que eu não estou dizendo que não possa ser discutido novamente tudo. Não é isso. Não é isso. Claro que pode se discutir novamente tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o que está aí passou por uma discussão enorme. Passou por debates, inclusive no IEP. Eu tenho um debate feito aqui no IEP, eu tenho ele todo transcrito, com o professor Tourinho, com o Salamone, o ex-reitor Salamone, com Bigarella, com Angulo, mais de 25 pessoas, tem isso tudo transcrito. Então, assim, esse projeto ele foi amplamente discutido. Aí tem umas outras discussões de custo e tal, mas aí entra numa seada que eu estou fora. Agora, é um tema assim, gente, é um tema espetacular, não apenas a recuperação da orla, mas esse conjunto de coisas. Nós temos que começar a olhar para o sistema portuário de Santa Catarina, porque essa erosão vai chegar aqui. E se a gente fizer bobagem aqui, a gente pode estar atrapalhando Paranaguá. Então, assim, eu não queria perder a oportunidade de estar pegando uma coisa que eu estudei tanto na minha vida, né? E que eu pouco usei, eu usei muito pouco isso na minha vida profissional, porque o Brasil não tem cultura de engenharia costeira. Aí eu falei assim, agora que eu estou com esses colegas aqui, vamos ver se eu mostro a eles que talvez seja bacana a gente discutir um pouco mais isso. Então, era isso. Aí eu acho que paro por aqui e agora fico à disposição de vocês para a gente conversar um pouco. Obrigado, Gobi. Eu acho que foi bem, clareou bastante aí, mas fica aí aberto o debate. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas pelo chat ali, não sei se você deu uma olhada, Gobi, pudesse responder. Vou ver aqui. Deixa eu ver. Não, só cumprimentos, né? Não, o Vidinich perguntou por que em Copacabana o mar é mais frio do que aqui no Paraná. Vidinich, você Cabo Frio, mais frio ainda, né, Vidinich? Não, Vidinich, eu não sei. Qualquer resposta que eu te dê aqui vai ser assim, vai ser achismo. Agora, com 100% de certeza, porque essa temperatura da água do mar mais fria, aí sim, aquela corrente que eu falei lá no início, aquelas correntes de grande escala, elas têm influência. Então, provavelmente, tem uma chegada de corrente vindo das Malvinas, chegando com mais facilidade em direção ao Rio de Janeiro, que está de frente para sul, do que a gente que está meio tangente aqui.
mas aí teria que olhar a modelagem de larga escala que eu não... Enfim, você viu que eu já falei que eu acho que é isso. Eu diria até que eu apostaria bem forte nisso, mas aí passou disso, é conversa de botequim. Ok, fica aberto aí. Alguém quer? Levante a mão aí, ou faça o sinal, ou fica à vontade. Reinaldo, primeiro Oi. a perguntar, fica à vontade. Na verdade, eu não vou perguntar, né? Eu só vou dizer que eu fico muito feliz com essa apresentação do Eduardo, porque eu conheci o Eduardo bem lá no comecinho, e eu confesso para vocês que a primeira conversa que nós tivemos, eu falei, pô, esse cara é bom. E eu me lembro que a primeira conversa lá atrás tinha um rapaz, um doutor, que eu não me recordo o nome, que veio lá do Rio de Janeiro, que trabalhava com engenharia costeira. O Rosman. Eu não me lembro o nome. Acho que é o Rosman. A gente ficou conversando ali e uma coisa que ele me falou que eu não esqueço é sobre a vegetação ali, né? Isso, a importância da restinga. A restinga. Ele me explicou como é que era o processo da restinga, aquela faixa que ela fica mais amarelinha, onde ela está mais... Rapaz, aquilo virou um toque para mim, sabe? Eu vou para a praia e fico observando aquelas restingas. E, cara, é exatamente aquilo que ele falou, né? Então, Eduardo, veja, você marcou muito a minha vida nesse episódio aí, e num episódio lá na TV Bandeirantes, a gente estava discutindo a estiagem de 86, se não me engano. Não, 2006. Nós estamos velhos, hein? Estamos velhos. Não, 2006, não foi 86, não, 2006. 2006. E você falou para mim assim, olha, a Sanepar precisa conversar mais com a gente. Você acha que estava representando o Cimepar. Isso. Rapaz, aí eu virei uma carniça na Sanepar. Falei, pô, vocês têm que fazer um convênio com o Cimepar para se prevenir dessas coisas e tal, né? Então, Eduardo, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse... Olha, eu fiquei muito feliz mesmo em ver você fazendo essa exposição aí. Parabéns mesmo. E, olha, o Reinaldo, eu já te passo aí, Cláudio. Eu sou desses caras assim, o Jonel me conhece bem, que a gente é amigo há anos. Eu carrego a carniça comigo o tempo todo. Eu não largo o osso nem que a vaca tussa. E em todo lugar que eu tive oportunidade, você veja bem, se olhando a costa aí do Rio de Janeiro para baixo, o Paraná é um litoral pequenininho, é 90 quilômetros, acho, de litoral. Então, é uma bandeira que a gente tem que levantar de defender o gerenciamento costeiro do Paraná. Isso é uma coisa assim que é uma bandeira que o próprio IEP deveria levantar. O Paraná tem que ter um gerenciamento costeiro forte. São só 90 quilômetros de... Não, Reinaldo, e conciliando, cara, eu acho que a gente pode... Você imagina o seguinte, passou de Paranaguá, cara, não tem que mexer em nada. Superagui, peças... Puta, a gente tem um patrimônio extraordinário. É só realmente conciliar com aquilo que já está ocupado, e não é nem para ampliar, não, viu? Se a gente cuidar direitinho do que a gente já tem ali de uso para a economia, meu Deus do céu, já está de bom tamanho, né? Mas é isso aí, Reinaldo. Obrigado. Parabéns. Valeu. Obrigado. E só para você saber, o contrato com o Cimepar saiu agora um ano atrás, só para você saber. Meu caro, enquanto eu não arranquei esse contrato, eu comecei isso em 2002, lá no 1992. E o que é mais importante, eu tenho tudo isso escrito, eu vou escrever sobre tudo isso. Beleza, Bob. Quem não conhece o secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, há muitos anos atrás, né? Tem mais duas pessoas se manifestando. Então, o Cláudio, né, Renato Valente perguntou. Cláudio aí. Cláudio quer falar? E o Jonel? O Jonel Yurk e o Renato Valente. E logo em seguida o Jonel Yurk vai fazer a... Bom, pessoal, parabéns aí. Agora vou me referir ao meu amigo, né, como professor Gobi, né? De fato, foi uma aula, Gobi. Parabéns aí pela didática, né? Confesso que aprendi muitas coisas aqui na tua exposição. Essa parte inicial foi muito adequada para quem não tem a familiaridade com a questão da engenharia costeira,
como é o meu caso, né? E a conclusão que eu tiro da apresentação é que, de fato, o Paraná sofre uma dinâmica bastante específica que merece, portanto, em caráter permanente, um olhar da engenharia costeira. Eu acho que isso vai se refletir em economia, né? Visto essa dinâmica, né? Economia e recursos públicos, né? E mais do que isso, em qualidade de vida para quem gosta do nosso litoral, né? Quero aproveitar a oportunidade também para dar um abraço para o Reinaldo. Fazia muito tempo que eu não ouvia, nós nos conhecemos lá no tempo do Prosan, lá, e depois disso os caminhos da vida nos distanciaram, mas fica aí registrado também a minha admiração, viu, Reinaldo, pelo trabalho que nós pudemos executar parcialmente em conjunto na época. E parabenizar o IEP, né, pela iniciativa, e dizer que essa bandeira da engenharia costeira, né, de forma mais ampla do que especificamente esse projeto da ORB, né, que está em licitação e tudo mais, deveria de ser levado adiante. Parabéns aí, Antônio, também pela iniciativa. Bem. Então, o Cláudio, né, Cláudio? Boa noite, Gobi, meu grande amigo, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Parabenizo você, Gobi, por essa belíssima apresentação. E a minha pergunta, você sabe que nós estamos muito preocupados aqui na região de Guaratuba também, e a minha pergunta para você é no seguinte sentido. A partir do momento que se fala na engorda de matinhos e tudo mais, qual é a chance de Guaratuba ser piorada a região oceânica daqui ou melhorada com essa engorda? Não, veja, a sua pergunta é ótima. E aí, por isso a importância aquela importância crucial daquilo que eu conversei com vocês, porque assim, quando você pega um rio, o rio corre de monte. Ô Luiz, você tinha pedido também, Luiz Alberto, para falar? Também, mas eu vou aproveitar então a pergunta do Cláudio. Você falou ali da questão da Baía da Babitonga, que ela está depositando resíduo no começo. O pessoal lá de São Francisco está fazendo a dragagem ali no canal. A limpeza, normal, Só que agora o pessoal também, há uns anos atrás, eles mudaram o zoneamento ali e liberaram mais 5 áreas portuárias lá de São Francisco. E tem um projeto para que seja executado um porto ali ao longo da Praia do Forte ali, e eles chamam do canal do Sumidouro ali. E da Praia do Sumidouro, desculpe. Então, essas atividades também não vão acabar influenciando aqui na parte de Guaratuba e de Matinhos? Então, na verdade, é ótimo você ter completado, porque a resposta das duas vai ser mais ou menos igual. É assim, por que eu gastei tanta energia falando no que eu falei? Quando você pega um rio, ele vem de montante para jusante. Montante para jusante. Então, tudo que está a montante, exceto questões sociais e biológicas, estou falando de questões físicas, ela não se repercute para trás. O rio só corre para jusante. No mar, a gente vai para os dois lados. Então, é exatamente a diferença da força de um lado para o outro que vai me permitir responder a você e ao Cláudio. A nossa deriva litorânea que transporta sedimentos, que é o que é importante para a nossa estabilização da linha litorânea, é de sul para norte. Então, a praia, Cláudio, o que vai ser feito lá em Matinhos vai afetar zero vocês, zero. O sedimento não... E outra coisa, a gente vai estar, na verdade, o Paraná vai estar colocando sedimento no sistema. Se houver algum transporte para sul em algum momento, e isso vai acontecer quando eu tenho uma onda de Nordeste, vai ser no sentido de... Esse sedimento vai ficar por ali, na boca naquele conjunto de sedimentos que já tem ali na embocadura da Baía de Guaratuba. Ele não vai voltar lá para vocês, esqueça. Aliás, se acontecesse isso, a gente estaria com outro problema. Mas isso não vai acontecer.
O que pode acontecer é que, como a gente tem uma deriva litorânea para cima, como a gente tem uma deriva litorânea indo em direção a São Paulo, na verdade, esse sedimento paulatinamente vai andar em direção a Pontal. Aí tem alguns colegas meus que falam que essa interrupção vai causar erosão em Pontal. E aí tudo isso precisa ser muito bem entendido. Por isso o projeto de monitoramento, isso é no mundo inteiro. Então, esse monitoramento tem que estar intrínseco ao problema de lá, ao problema da obra propriamente dita, da concepção da obra. Agora, o que o Luiz colocou é diferente. É como se nós estivéssemos, no caso do mar, a jusante de São Francisco do Sul. Então, tudo que acontecer em São Francisco do Sul vai nos afetar. Já está afetando. O problema é que é numa escala de tempo muito longa, numa escala de tempo 30, 40 anos. E o mar, o perfil da praia, gente, você olha para ele, você acha que não está acontecendo nada? Se você estivesse medindo, cara, já tinha regredido 40, 50 metros. E quando você se acordou para o problema, ele já está enorme. Aquilo ali está tudo caindo. Então, eu não sou, pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu não sou contra Porto, eu não sou contra que se desenvolva. O que a gente tem que ter é uma estratégia de proteção costeira. A gente tem que conversar com o governo federal, fazer uma estratégia de gerenciamento, monitorar perfil de praia, e ver se o perfil está regredindo. Se o perfil estiver regredindo, a gente tem que imediatamente botar areia no sistema. Preferencialmente pegar aquela areia lá da dragagem de São Francisco do Sul e recolocá-la no sistema. Porque o que é mais barato? O mais barato é eu chegar com o navio lá no mar aberto, abrir o fundo dele e jogar essa areia. Só que essa areia ela é parte do sistema. Vocês viram lá a embocadura do Rio Paraíba do Sul, a embocadura lá de... Quer dizer, quando você tem deriva litorânea por um lado, você olha para a praia, ela está ali estável há 10 anos. Gente, se está saindo sedimento para um lado, tem que estar chegando do outro. Está chegando da onde? Está chegando dos rios, está chegando da erosão da própria praia, onde você tem falésia, erode. Você pega aquelas praias todas de Pissarras para cá, estão em processos erosivos. Para onde está indo o sedimento que está erodindo de lá? Está vindo para cá. Está vindo para cá. Ele sobe. Agora, ele sobe numa escala de tempo eu vou te dizer, mais ou menos 100 a 300 mil cúbicos por ano. 100 a 300 mil cúbicos você nem vê ali. Agora, quando passou 10 anos, são 3 milhões, por isso é que a nossa engorda agora está sendo de 2 a 3 milhões de cúbicos. Né? Agora, a gente pode ter estratégias de acompanhar isso e gerenciar. É o que o mundo faz. A Europa, você pega a Espanha hoje traz sedimento da África, de tão dependente que eles são dos balneários deles do Mediterrâneo. A Espanha recebe 60 milhões de turistas por ano, dos quais 80% vão para as praias. Então, eles vivem fazendo obra e vivem com estratégia de usar material tragado de Porto. A gente tinha que fazer, inclusive, aqui no Paranaguá. Eu sou favorável que a gente tem que fazer, tudo tem que fazer conta, não é oba-oba. Quanto que custa tirar o sedimento para Paranaguá? Custa X. Quanto que custa trazê-lo aqui para Matinhos para de vez em quando a gente... isso é mais barato do que trazer uma draga? Então beleza, então vamos fazer isso. Agora, quando for dragar o porto, isso que é o gerenciamento costeiro. Quando for dragar o porto, tem que combinar já a obra da recuperação da orla, porque senão ferrou, né? O dinheiro tem que estar casadinho, tem que ser o mesmo orçamento, tem que conversar com o governo federal, com o governo municipal, com o governo estadual. Dá trabalho? Claro que dá. Por isso que não existe uma política de gestão costeira. Existe o gerenciamento. Porque o gerenciamento são ações práticas. Os municípios costeiros, eles interagem uns com os outros. O cara mora em Pontal e trabalha em Paranaguá. Então, você tem um problema de mobilidade, de infraestrutura que interage de um município com o outro. Então, é por isso que a gente tem que investir no gerenciamento costeiro. Gobi,
Eu vou pedir Oi. licença. Faltam 10 minutos para encerrarmos a nossa reunião e tem 3 pessoas que querem fazer pergunta para você ainda. Ótimo. Primeiro, o Renato. Eduardo, está me Por favor. ouvindo? Estou ouvindo. Sim, pode falar. Perfeito. Então, eu queria, antes de mais nada, parabenizá-lo pela sua explicação fantástica de todo esse planejamento e fazer uma pergunta que tem muito a ver aí com o Q2 igual a Q1, né? Que será, se houver engordamento da praia de Camboriú, poderá repercutir de alguma forma no litoral paranaense? Posso responder? Pode É. responder. Zero. E vai haver esse engordamento em Camboriú ou, por enquanto, é só... Vai. Não, vai haver. Deixa eu te explicar por quê, Renato. Eu falei zero e vou te explicar por quê. Porque Camboriú, primeiro, ele está numa enseadinha muito parecida com Copacabana. Camboriú, ele tem 2 pontais que deixam a praia deles muito... E depois de Camboriú tem o Rio que tem um canal de acesso ao Porto de Itajaí. Então, qualquer sedimento que suba de Camboriú cai no canal de acesso do Porto de Itajaí. Aliás, cai no canal de acesso? Não, ele tem um guia corrente que faz o... Quer dizer, ali tem um guia corrente que, para mim, se a gente pudesse dizer o divisor da bacia hidrográfica, se a gente pudesse dar esse nome, seria ali, essa região ali entre Itajaí e Penha. É por ali. Ali há um divisor entre o que acontece para cá e do que acontece para sul. Então, zero de influência. Zero. Agora, bobagens voltando ao Luiz, bobagens na boca de São Francisco do Sul para a gente, vem. Mais 2 colegas levantaram a mão. Estado tem que cuidar. O Ricardo Vidinich e depois encerrando, então, o Jonel Yurk. Daí encerramos a reunião, tá? Pode fazer, Ricardo. Não, eu já falei, Antônio. Então tá, não, é que a tua mãozinha está levantada lá, Jonel. O Ricardo daqui a pouco vai querer gerar energia com onda e com diferença de temperatura. Na verdade, eu queria parabenizar a tua palestra, achei excelente, espetacular, porque você mostrou a teoria das coisas, não é só os resultados, mas também a teoria. E aí me surge a pergunta, que mais ou menos você entrou nela nessa última resposta, sobre custos. Sei. As várias alternativas que você deu, espigões, e essa que você sugeriu para Caiobá, cada uma delas tem um custo diferente. Então, a pergunta é se isso foi levado em conta. Não. Quando eu fiz o meu estudo lá atrás, que a gente estudou as alternativas, cara, é um pouco do que eu falei para você anteriormente. Nós fizemos assim... A quantidade de sedimento a ser engordado é a mesma, em todas as situações. O que fazer com as embocaduras era a mesma. A diferença seria os complementos. Ou eu faço headland, ou eu faço espigão, ou eu faço quebra-mar. Agora eu vou dizer de novo para você. Eu acredito que a diferença entre elas seria pequena no cômputo geral. Mas isso que você falou não foi feito. Quando foi feito agora, o projeto básico e executivo já foi em cima da solução final. A solução final, que é o uso do headland, ela na verdade, eu vou ser sincero para ti, em relação a espigão e a quebra-mar, ela foi mais num sentido estético, no sentido de que permite e é mais harmônico com a natureza. É uma solução que vem sendo cada vez mais usada no mundo, ao invés daqueles pirulitos, aqueles espigões, ou daqueles quebra-mares também, que eles são muito feios. Então, essa ideia do headland, ele vem de 2 autores que começaram a observar a natureza, e os dinamarqueses começaram a usar muito isso. A turma do DHI da Dinamarca, eles se associaram a um escritório de arquitetos, e eles me convidaram para eu ir para lá. Eu passei um período no DHI, em Copenhague, a gente modelou tudo isso que eu falei aqui. Nós modelamos tudo, todos os modelos mais sofisticados para exatamente ter a segurança. Então, começou muito a ser usada essa ideia do headland
Agora, é isso. Não foi feito nenhuma avaliação de custo de tudo profunda. Ok, parabéns aí. Obrigado. Ok. Alguém mais? Então, estamos chegando, então, ao final da nossa reunião. Eu queria agradecer a todos que estão presentes até agora. Ainda estamos aí com 19 participantes ainda. Gobi, muito obrigado pela sua palestra, as dúvidas aí dos colegas. E fica o convite aí a todos que estão nos assistindo a acompanhar as nossas reuniões. Normalmente fazemos as primeiras quartas-feiras do mês. Excepcionalmente, hoje fizemos uma que coincidiu hoje, o Instituto de Engenharia, como o Nelson Gomes falou, está com muita atividade. Ontem tivemos 3 eventos. Então, se fizéssemos essa reunião ontem também, ia dividir todo o grupo, né? Então, gente, olha, muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, Gobi. Fica aí para as suas considerações finais. Eu só quero aproveitar essa empolgação, né? Que, pô, pela primeira vez falando da engenharia costeira, assim, de forma tão pública. Eu gostei muito da proposta do Jonel. Eu acho que a gente podia chamar a bandeira do gerenciamento costeiro para o Instituto, você está entendendo? Porque, enfim, cada um de nós aqui tem experiência nisso, a gente pode cruzar essas políticas todas, e o Paraná está precisando, né? Porque senão a gente vai ficar brigando aí. Essa briga entre o setor produtivo e os ambientalistas não é saudável. A gente precisa realmente estarmos todos na mesma toada, né? Então, eu acho que o IEP podia chamar esse debate. Você, Borges. Eu acho que é fundamental, Gobi, que a Câmara realmente faça uma proposição sobre o tema, sem dúvida. Beleza, já vou me candidatar a levantar a bandeira. Aí pego depois a parceria com vocês. Não pode deixar em branco essa apresentação maravilhosa. Tem que ter frutos. Beleza. Então tá bom. Gente, obrigado, então. Um grande abraço a todos. E fica à disposição, né? Todo mundo tem meu contato. Cláudio Barreto, estou só te vendo. Grande garoto, um grande abraço, Gobi. Parabéns. Valeu, obrigado, gente. Tchau, então. Boa noite a todos.